Cumprimento a todos os irmãos, às nossas visitas, que todos se possam sentir bem na casa de Deus. Escusado será dizer que não é fácil estar aqui e dirigir a palavra à igreja. Aqueles que aqui vêm sabem do que eu estou a falar, porque é uma responsabilidade muito grande que temos em dirigir a palavra. Mas a mensagem é do Senhor. E Ele me ajudou durante este tempo em que a estive a preparar, e eu peço ao Senhor que seja Ele também neste momento a capacitar-me para o fazer. Deus escolheu um povo. Deus escolheu homens a quem deu grandes responsabilidades. Deus escolheu reis. O rei era um guia do seu povo escolhido. E o rei devia manter o seu poder em submissão à vontade de Deus. Poucos foram os reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. A grande maioria fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. A escolha de Deus é feita não pelo que é aparente, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que tem diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração de cada um. E foi assim que Deus escolheu Davi para subir ao trono, para ser rei de Israel. Deus escolhe um homem para ir ao trono segundo o seu coração. E o que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que, em vez de confiar em si mesmo, ele confia em Deus. É um homem que é guiado pelo Espírito Santo. É um homem que, ao pecar, aceita a repreensão e a correção do Senhor com humildade. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que se arrepende verdadeiramente, que suplica perdão, volta para o Senhor e deseja ser transformado. Nós encontramos no Salmo 51 o arrependimento sincero e profundo de Davi. E ele começa a sua oração por suplicar por misericórdia. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele começa também por pedir perdão, mas mais ainda, ele suplica por pureza de coração. Davi tem um grande desejo: construir um templo ao Senhor. Durante o seu reinado, era esse o grande desejo de Davi. Ele era um homem grandemente honrado pelo céu. Ainda assim, Deus não quer que seja Davi a construir o templo. Nós vamos ver no livro de 1 de Crônicas, quem me quiser acompanhar, vamos ver por que razão Deus não quer que seja Davi a construir o templo. 1 de Crônicas, no capítulo 22, e a partir do verso 8. E diz: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Mas agora Deus vai dizer a Davi: eis que o filho que te nascer será homem de repouso. Há outras Bíblias que têm como tradução homem de paz, porque repouso lhe é de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este, Salomão, edificará casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu a ele por pai. Davi recebe a promessa de que um filho seu subiria ao trono e de que um filho seu iria construir o templo. Salomão. Salomão, que significa pacífico, homem que estabelece a paz. Deus quer um homem de paz e não um homem de guerra
para construir a sua casa, o templo em Jerusalém. E é Salomão que no 4º ano do seu reinado, ele começa a edificar o templo no Monte de Moriá. É um monte cheio de significado. Este monte foi onde Abraão compreendeu o sacrifício do Filho de Deus na cruz ao dar a sua vida para salvar a humanidade. E Abraão compreendeu porque ele também passou pelo duro sofrimento, foi uma dura prova em ir sacrificar o seu filho Isaque, não o negando ao Senhor. Salomão, ele teve o privilégio de realizar o tão sonhado sonho, tão sonhado e acarinhado sonho do seu pai. E durante 7 anos, Jerusalém esteve cheia de trabalhadores na construção do templo. Em 1 de Reis, um pouco mais atrás, no capítulo 5 de 1 de Reis, diz-nos: E mandou o rei, Salomão, que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas para fundarem a casa. Capítulo 6, verso 7. Edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa, quando a edificavam. Até na construção do templo houve silêncio. A obra é concluída, a arca é trazida para o santuário do templo. Um templo que é magnífico não só na sua beleza, mas até no culto que aí se prestava. E Salomão faz uma oração de dedicação do templo, mas também uma oração de intercessão pelo povo. Essa oração de Salomão nós encontramos-la, vamos abrir em 2 de Coríntios, e nós vamos resumir essa oração. Vamos ver, ele começa, em primeiro lugar, Salomão vai exaltar Deus. 2 de Crônicas, capítulo 6, e no verso 14, 6, 14, Salomão diz: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra. Em segundo lugar, Salomão vai se questionar. Apesar da grandeza do templo, Salomão questiona-se. E encontramos isso no verso 18. Ele diz: Mas verdadeiramente habitará Deus com o homem na terra? Eis que o céu e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que te tenho edificado. E agora, por terceiro lugar, Salomão, ele humilha-se. Ele humilha-se perante o Senhor e no verso 19 ele diz: Atende, pois, à oração de teu servo e à sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti. O rei Salomão, perante o rei do universo, ele sente-se um servo. E só em quarto lugar é que Salomão vai fazer um pedido a Deus. No verso 20, ele diz: Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo ora neste lugar. E ele vai mais à frente repetir o mesmo pedido, que é no verso 40. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. O que Salomão deseja é um ouvir atento e um olhar constante de Deus sobre aquele lugar e sobre o seu povo. Ao longo da oração, que nós não lemos que ela é grande, Salomão repete por várias vezes: ouve. Ele diz: ouve a súplica do povo. Ouve desde os céus do lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Por que é que Salomão insiste tanto neste ouve? Será que Deus ouve sempre ou pode não ouvir?
nós vamos deixar que seja a palavra de Deus a responder. Vamos ao livro de Isaías. Isaías, no capítulo 59, e no verso 1, diz-nos: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Outra tradução diz também, nem o seu ouvido tão surdo que ele não possa ouvir. Mas, diz no verso 2, e quando há um mas, alguma coisa vem para nos chamar a nossa atenção. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então Deus pode não ouvir. Mas vamos ao Salmo. Salmo 34. É um salmo que foi escrito por Davi, curiosamente, e o salmista diz, inspirado por Deus, no verso 15: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Verso 17: Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Justos. Mas a palavra de Deus também nos diz, que é Paulo que o diz em Romanos 3,10, não há justo nenhum sequer, e que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Então quem são os justos? Os justos são aqueles cujos pecados confessados foram perdoados e apagados mediante o sangue de Jesus. São chamados justos porque Deus os cobre com a justiça de Cristo e trata-os como se eles nunca tivessem pecado. Que Deus maravilhoso! Então Deus ouve as orações dos justos. Vamos voltar agora a 2 de Crônicas. Vamos andar um bocadinho aqui pela palavra de Deus, porque é ela também que nos fala. E vamos ao capítulo 7. E logo no verso 1, diz-nos: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. A glória tinha enchido o templo. O fogo e a glória de Deus são sinais da sua aprovação. Deus aceitou a oração de Salomão e Deus abençoou aquele templo para ser a sua casa. Deus santificou assim o templo de Jerusalém e manifestou a sua presença desta maneira tremenda. Diz-nos no livro Desejado de Todas as Nações, sempre que Deus manifesta a sua presença, o lugar é santo. E também nos diz o salmista no Salmo 111, 9, que santo e tremendo é o nome do Senhor. E quando os anjos pronunciam o nome de Deus, eles velam o rosto. Como deveríamos nós então pronunciar o nome de Deus? Deus vai responder à oração de Salomão usando exatamente as palavras que ele usou quando fez os pedidos. No mesmo capítulo 7 e no verso 12, o Deus apareceu a Salomão nessa noite e disse-lhe: ouvi a tua oração. Que coisa maravilhosa! Salomão ouvir Deus dizer-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Depois, mais à frente, no verso 15: agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora, diz Deus,
Escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos. E agora Deus vai dar algo que Salomão não pediu. E Deus diz-lhe: e o meu coração todos os dias. Deus não só tem os ouvidos atentos, os seus olhos estão sobre aquele lugar, mas Deus promete a Salomão que até o seu coração, os sentimentos de Deus estarão ali com o seu povo. O agir de Deus, no entanto, ele é condicional. E Deus diz a Salomão: se é sempre os mas de Deus, os ses de Deus. E Deus diz-lhe: se o povo adorar somente a Deus e não se entregar à idolatria, que é um pecado abominável ao Senhor, encontramos isso no verso 19, portanto, se o povo não quebrar os mandamentos de Deus, e sabemos que os 2 primeiros mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim, e o segundo: não farás para ti imagens de escultura. E Deus diz-lhe: se o povo fizer isso, se o povo se humilhar, orar, buscar o Senhor, se o povo se arrepender dos seus pecados, então, diz Deus, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os pecados e eu sararei a terra. Que grandioso Deus nós temos! Sem ser o templo de Salomão, a palavra de Deus fala-nos de lugares, de montes onde Deus também manifestou a sua presença. O primeiro monte é o Monte Horebe, conhecido como o Monte de Deus. Moisés, ele apacentava os rebanhos do seu sogro, quando ele vê uma sarça que ardia, mas que não se consumia. E ele, curioso e impressionado com o que estava a ver, Moisés aproxima-se para observar melhor. E do meio da sarça, do meio do fogo, uma voz: Moisés, Moisés. E ele responde: eis-me aqui. Moisés está disposto a ouvir a voz de Deus. E Deus diz-lhe: não te aproximes, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aquele lugar era um lugar comum, mas ele tornou-se um lugar santo porque Deus estava ali. Nós temos uma igreja, esta nossa salinha, ela foi dedicada ao Senhor. É uma sala humilde, é pequenina, mas quando ela foi consagrada ao Senhor, foi para nós nos reunirmos aqui, para o louvar, para o adorar, para ouvir a sua palavra, para nos reunirmos, e esta é a casa de oração que nós temos. E o nosso Deus tanto aceita no templo de Jerusalém, que era grandioso, como aceita o seu povo nesta casa humilde. Mas o sábio Salomão, ele diz-nos: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Tal como Deus disse a Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque tu estás na minha presença. Quando a palavra de Deus nos diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, Deus está-nos a dizer: tu tens que ser reverente na minha casa de oração. Esse mesmo capítulo, quando Salomão fala, ele diz: não é só os pés. Os teus ouvidos devem estar atentos. Cuidado com as tuas palavras. Até o teu coração. Cuidado com o que sobe ao teu coração, ao teu pensamento. Porque tu estás na minha casa, estás na minha presença, tens de fazer silêncio e ser reverente. É isso que Deus nos diz. O segundo monte, onde Deus também se apresentou, é o Monte Sinai. É um monte muito especial, onde Moisés teve vários encontros com Deus, onde Moisés teve 40 dias e 40 noites naquele monte.
onde ele recebeu as 2 tábuas de pedra, onde estavam gravados pelo dedo de Deus os 10 mandamentos. Tábuas essas que, quando Moisés desce o monte, ele as quebra. Ele quebrou aquelas tábuas porque o povo tinha praticado o pecado da idolatria, aquele pecado que é tão abominável ao Senhor. E esta atitude de Moisés, ao quebrar as tábuas, ele disse àquele povo: vocês quebraram a lei de Deus. Mas também há um monte onde mais tarde Deus disse a Moisés: tu agora vais preparar outras 2 tábuas, tu vais talhá-las, vais trazê-las preparadas, e onde Deus novamente escreve a sua lei. Também foi um monte onde Deus disse a Moisés: tanto o monte como o povo, eles têm de ser santificados. Porque eu vou descer sobre este monte e eu vou falar audivelmente, vocês vão ouvir a minha voz, porque eu vou falar a minha lei de uma maneira audível. E o momento, quando Deus fizesse isso, Deus disse a Moisés: o povo não pode nem tocar, nem subir o monte, porque eu vou descer sobre ele, eu vou estar ali. E o momento em que Deus iria pronunciar a sua lei, ele foi de uma maneira tremenda. Nós vamos ver em Êxodo, no capítulo 19 e no verso 18, aliás, vou ler o verso anterior que diz: e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Deus fez-se presente ali no monte Sinai. Diz-nos no livro Desejado de Todas as Nações: quando o Senhor desceu sobre o monte Sinai, o lugar foi consagrado por sua presença. A glória do Senhor era como fogo devorador no cume do monte, à vista da multidão. Diz-nos a Sagrada Escritura que o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós vamos levar o nosso pensamento de novo para o maravilhoso templo de Jerusalém, a casa de Deus. Diz-nos também que os átrios do templo, eles deviam ser considerados sagrados. Jesus já estava nesta terra. Ele tinha deixado o céu, o trono, a glória, e Jesus veio a este mundo de pecado para restaurar e para resgatar o pecador. Jesus decidiu descer. E ele desceu de tal maneira que ele humilhou-se a si mesmo. Ele fez-se homem, fez-se semelhante aos homens. Depois de ter feito o seu primeiro milagre numa festa de casamento, transformando a água em vinho, Jesus dirige-se para o templo de Jerusalém. Ele aproximou-se daquele templo, era a altura da Páscoa, uma altura em que havia um grande número de sacrifícios que eles ofereciam nessa altura. E era nos pátios do templo que isso era feito. Aquele lugar que devia ser sagrado, um lugar que foi consagrado ao Senhor, agora, naquele momento que Jesus ali chegou, era um lugar onde estavam pessoas vindas de todos os lados, onde se vendiam animais para os sacrifícios por preços exorbitantes. Jesus viu desonestas transações. Era um lugar onde se trocava dinheiro, o dinheiro que eles tinham, pelo dinheiro do templo, pela moeda do templo. Era um lugar onde se ouvia o tinir das moedas, o barulho dos animais e até violentas discussões. No Desejado de Todas as Nações diz-nos: a confusão que ali se gerava
era tão grande que mais parecia uma ruidosa feira de gado e não o sagrado templo de Deus. Os sacerdotes eram perturbados e as palavras dirigidas por eles ao Altíssimo eram abafadas pelo barulho que invadia o templo. Quão diferente estava agora o templo de Jerusalém. E ao entrar no templo, o olhar penetrante de Jesus, aquele olhar que lê os segredos da alma, Jesus percorreu todo o pátio. Ele viu a multidão que ali estava e ouve-se a voz de Jesus, a voz que ecoou pelas arcadas do templo, a mesma voz que se ouviu no Sinai quando ele pronunciou a lei que agora os sacerdotes transgrediam. E Jesus fala com autoridade e poder. E Jesus diz: não façais da casa do meu Pai casa de venda. A minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. São palavras duras de Jesus para aqueles sacerdotes e para o povo que estava ali. E houve silêncio e solenidade profundos. A multidão fugiu. O pátio ficou vazio, livre daquela confusão. Mas por que fugiram os sacerdotes? Por que é que eles não defenderam a sua posição? Afinal, aquele que estava ali, para eles, era apenas o filho do carpinteiro. Um pobre galileu. Era alguém de uma aparência muito humilde, que não tinha nem posição, nem poder terrestre. Mas eles não ousaram abrir a boca para Jesus. Porquê? Porque havia outro poder que estava escondido naquela figura humana. Era o poder divino. E diz-nos que a divindade irradiou através da humanidade, revestindo Cristo de uma dignidade e glória que ele nunca tinha mostrado antes. Jesus mostrou-se no Templo de Jerusalém perante aquela multidão e os sacerdotes como nunca se tinha mostrado. Eles viram ali quem era Jesus. A atitude de Jesus de purificar o templo foi para restaurar a santidade perdida. A reverência tinha-se perdido e ela devia ser novamente sentida naquele lugar. Diz-nos no livro Profetas e Reis, o povo devia sentir que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus deviam ser consideradas com a maior reverência. A verdadeira reverência a Deus é inspirada pelo sentimento da sua infinita grandeza e a noção da sua presença. Que isto possa tocar cada um de nós, porque quando nós vimos a presença de Deus, temos que ter a noção de quão grande Ele é. Ele é o nosso Deus Criador e nós somos apenas as suas criaturas. A humildade e a reverência devem caracterizar o comportamento de todos os que se aproximam ou que vêm à presença de Deus. Mas há mais um outro significado para a atitude de Jesus. Quando Jesus purificou o templo, ele anunciou a sua missão de limpar a alma da contaminação do pecado. Unicamente Cristo pode purificar a alma, o templo da alma. Em 1 Coríntios, e nós vamos ler, porque é bastante importante, 1 Coríntios, no capítulo 3, 1 Coríntios 3, e no verso 16 e 17 diz-nos: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que é o Espírito de Deus que habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Mas também, no mesmo livro, 1 Coríntios, no capítulo 6, um pouco mais à frente,
E no verso 19 e 20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E neste templo, que é o nosso corpo, Jesus não entra sem que nós o permitamos. Jesus não vem ao templo do coração humano, como ele foi ao templo de Jerusalém, em que ele entrou sem que lhe abrissem a porta. Por isso Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Jesus diz: eu estou. É um tempo presente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, se é condicional, está em nós abrir ou não a porta do nosso coração. A grande pergunta que podemos fazer esta manhã é: o que aconteceria na minha vida, no meu lar, no meu coração, se eu deixasse Jesus entrar? O que é que aconteceria em mim? Jesus não vem só por um dia. Jesus diz na sua palavra: neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que Deus é este? Que Deus é este que habitará conosco e conosco andará? Que somos fracos, frágeis e pecadores. Que Deus é este? É um Deus que se aproxima de nós e de nós tem compaixão, pois Ele é misericordioso, Ele é amor. É um Deus fiel que tem prazer na bondade, mas é também um Deus de justiça. É um Deus que perdoa. Ele perdoa os pecados confessados e abandonados e os lança todos nas profundezas do mar. É um Deus que esta manhã nos quer relembrar a maravilhosa promessa que Jesus deixou aos seus discípulos antes de subir ao céu. E essa promessa é para nós hoje. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos, até que eu volte, diz Jesus. Que Deus esteja conosco, que Deus habite em nós e que nós também sejamos templos dignos da sua presença. É o meu desejo e a minha oração para todos. Amém.